Ah, boa noite, Scott. O que é feito antes de produzir as mídias, pois elas possuem um efeito atrativo e irresistível? Então, é feito alguma coisa antes, quando se produzem as mídias, né, nesse mundo do Hollywood? Um, Good evening, Scott. Is there anything they do before they produce the media? Because they are so attractive, they are sometimes irresistible. Is there any kind of ritual or something that they do to make it be so I attractive? I believe that there are certain people who work in the industry that are satanic. Eu acredito que há certas pessoas que trabalham nesse setor cinematográfico que são satanistas. It doesn't take a lot of internet research to see examples of which celebrities invite spirits in or have sold their soul for fame. Nem precisa você pesquisar muito na internet para descobrir as celebridades que invocam espíritos ou vendem suas almas ao diabo para conseguir fama. There are certain movies that are written in such a way Há alguns filmes que são escritos de tal maneira that you would think they had to have read The Great Controversy. que às vezes a gente pensa assim, eles têm que ter lido o Grande Conflito para escrever o que escreveram. Because there's no way they could have known that information. Porque não havia outra forma de conhecer essas informações. And the complexity in which they write the stories E a complexidade na qual eles escrevem os roteiros, with the deep imagery com as imagens muito aprofundadas, tells me that there is more at work here than just people's creativity. me diz que tem muito mais coisa aqui em operação do que simplesmente a criatividade das pessoas. I believe it's possible to be full of demons and not know it. Eu creio que é possível alguém estar cheio de demônios dentro de si e sem saber disso. In fact, Jesus told a story Na verdade, Jesus conta uma história where a man had cast a demon out of his mind. onde um homem havia expulsado um demônio de sua mente And the demon left the man and it left his house empty. e o demônio deixou aquele homem e deixou aquela casa vazia. And the man swept up his house. E o homem varreu a casa. But when the demon came back to check on the man, Mas quando o demônio voltou para saber como é que estava o homem, he found that his house was empty. ele descobriu que a casa estava vazia. And so he went out and he got 7 more unclean spirits and brought them into the man. E ele saiu e conseguiu 7 espíritos imundos e trouxe-os ao homem. And the man was worse off than he was before. E o homem agora estava numa situação pior do que ele estava antes. Only Jesus will knock on the door of your heart. Somente Jesus é o que vai bater a porta de seu coração. He will not come in unless you invite him in. Ele não vai entrar a menos que você o convide. The devil is not like that. O diabo não é assim. He's going to bring all of his friends and come into you and not ask for permission. Ele vai trazer todos os seus amigos, vai entrar dentro de você e nem vai pedir permissão. So I believe many of these people in Hollywood are operating under the influence of demons. Então eu creio que muita gente em Hollywood está trabalhando sob a influência de demônios, But they don't realize it. mas nem percebem isso. But like what the Bible says, you will know them by their fruits. Mas como diz a Bíblia, que pelos frutos nós os conheceremos, If those movies are
teaching you godly principles, Se esses filmes estão nos ensinando princípios divinos, then that's hard to fight against, right? então é difícil lutar contra isso, não é? But if they glorify sin and it's okay to lie, cheat, steal, sexual immorality, Mas se eles ficam glorificando o pecado e não tem problema mentir, roubar, promiscuidade sexual, many of the imoralidade, things that are in common entertainment movies, muitas das coisas que os filmes da indústria de entretenimento têm em comum, then I believe they can be working under the influences of evil spirits. então eu acredito que eles podem estar trabalhando sob a influência de espíritos malignos.